Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Fato Certo, um programa para contar histórias reais de pessoas que já passaram por situações difíceis de acreditar. Na linha de frente do combate à desinformação, seguimos defendendo que fato certo não tem erro. Eu sou Ana Paula. E eu sou Ana Nery. E esse é o segundo episódio do podcast Fato Certo. No episódio piloto, a gente falou sobre alguns conceitos, como verdade, opinião, fato, mentira, notícias falsas, e falamos também sobre como que isso impacta na nossa vida. E a partir de agora, a gente vai começar a contar a história de pessoas que sofrem diretamente as consequências da disseminação das notícias falsas. Neste episódio, nós vamos conhecer a história do Daniel Macedo, da Escola Estadual Lucilo José Ribeiro, na cidade de São José da Tapera, em Alagoas. Ele foi perseguido e ameaçado por abordar identidade de gênero e diversidade sexual na escola. Este episódio contém descrição de violências e pode ser sensível para algumas pessoas. Bem, como a minha companheira Ana Paula disse, a gente vai conhecer a história do professor Daniel, que foi perseguido por abordar questões de gênero na escola, vejam vocês. Mas antes de mergulhar na história dele, a gente precisa construir um contexto aqui. É fato certo que uma forma eficaz de diminuir o preconceito em relação à orientação sexual, como a homofobia, por exemplo, são as abordagens de educação sexual no ambiente escolar. Isso porque apresentar a diversidade sexual e de gênero diminui o tabu sobre esses assuntos, né, gente? E, por consequência, claro, o preconceito em torno deles. No entanto, infelizmente, existem movimentos que são contra essas abordagens, que espalham notícias falsas sobre o assunto, que sugerem que a educação sexual é algo negativo, pervertido e até que é possível ensinar alguém a ser gay, por exemplo. Gente, não acredito. E essa desinformação chegou tão longe que hoje, infelizmente, a gente tem várias histórias como a do Daniel para contar. Obrigada pelo contexto, Ana Nery. É realmente muito triste que essas notícias falsas estejam fazendo professores, estudantes e familiares vítimas de violências como essa, né? O Daniel Macedo é um professor de educação física da Escola Estadual Lucilo José Ribeiro, na cidade de São José da Tapera, em Alagoas. Na matriz curricular da escola existem os projetos integradores, que têm por princípio resolver um problema da turma, da escola ou da comunidade. O professor ficou encarregado de orientar a disciplina de projetos integradores da turma do segundo ano, que tinha 26 alunos. A decisão do tema desse projeto precisa partir da própria turma, é uma demanda dos próprios estudantes. Então, para decidir, foram feitas várias dinâmicas de grupo sobre aspectos do dia a dia da comunidade, foi aplicado um questionário e foram levantados os interesses da turma. Em primeiro lugar, os estudantes escolheram o tema de gênero e sexualidade. Em segundo lugar, tecnologia, que será o tema do próximo projeto da turma. Com o objetivo de combater o preconceito e promover o respeito entre estudantes dentro da escola, o Daniel desenvolveu o projeto Diário da Gente, Sexualidade e Gênero. Esse projeto foi super interessante, trabalhou de forma multidisciplinar assuntos como violência contra a mulher, feminicídio, identidade e expressão de gênero. Esses assuntos não são muito fáceis de serem trabalhados, né? Não estão muito bem inseridos assim nos livros, porque também são abordagens mais atuais. Como que ele envolveu os estudantes e as estudantes nessa temática? Pois é, Ana, a gente já foi estudante, né? E sabe que muitas vezes as aulas em formato tradicional, né, aquela que a gente escreve no quadro, ouve, consulta os livros, podem ser meio cansativas, né? Mas o professor Daniel trabalhou com estratégias pedagógicas diferentes. Foram analisados textos e reportagens, a turma assistiu filmes, palestras, a turma fez peças de teatro, apresentação de dança, música e até uma sessão de fotografia. Durante essa sessão de fotografia, o professor e os estudantes foram retratados utilizando acessórios, roupas, maquiagens e objetos que são considerados, aqui bem entre aspas, de outro gênero. Uma atividade com o objetivo, assim como todo o projeto, de diminuir o preconceito. Mas desde então, o professor se tornou alvo de perseguição. Olha, isso é um absurdo, viu? Especialmente porque está na nossa Constituição que as crianças têm o direito de receber na escola informações sobre questões de gênero e sexualidade e que professores e professoras têm liberdade de desenvolver suas práticas pedagógicas. Eu vou repetir, gente, só para frisar aqui, né? Está na Constituição que essas crianças têm direito de receber essas informações na escola. E esse é o tipo de silenciamento que é muito perigoso, não apenas para a integridade, claro, do professor, mas também para a nossa democracia.
Pois é, Ana. O professor teve o cuidado de garantir a autorização de todas as instâncias para poder realizar o projeto. A Secretaria Estadual de Educação e o Conselho Escolar, órgão máximo do colégio, formado por familiares, funcionários, professores e alunos, aprovaram esse projeto. Mas ainda assim, esse caso foi levado até a Assembleia Legislativa do Estado, onde o deputado defensor do Escola Sem Partido cobrou uma punição severa ao professor. Além disso, outro deputado sugeriu encaminhar a reclamação ao Ministério Público e cobrar explicações do secretário estadual da Educação. Essas ações são intimidadoras e têm como objetivo cercear a liberdade de expressão dos professores. Pois é, e quando essas questões ganham a imprensa e as redes sociais, a gente sabe que o discurso ganha força, né? E principalmente as ameaças. Exatamente, Ana. O Daniel começou a ser perseguido nas redes sociais, sofrendo ataques pessoais. Isso, assim, é uma coisa super covarde. O Daniel desabafou, dizendo: quando um professor é agredido, a democracia e a liberdade de expressão são agredidas. Eu fui posto como criminoso. Tenho me sentido violentado, humilhado. Eu sou professor, sou gente, sou psicólogo. Eu não sou de esquerda, de direita, de centro. Não sou comunista, não sou capitalista. Não estou a serviço de nenhuma ideologia, de uma organização religiosa ou da militância gay. Eu estou a serviço do respeito, de uma escola que acolhe e respeita a todos e todas em suas várias formas de expressão. E aqui eu acho importante também que a gente reforce que o tema foi uma demanda dos próprios estudantes. Uma perseguição como essa é uma ofensa contra toda a comunidade. E o professor Daniel ainda falou sobre isso, que estudantes falavam sobre os vários atos e discursos discriminatórios contra homossexuais e pessoas trans. Ele disse que tem estudantes com ideações suicidas e se automutilando por conflitos em relação a gênero e a sexualidade, sendo xingados e humilhados pelos corredores. Mas aparentemente isso incomoda menos do que tratar o assunto em sala de aula. Esse projeto veio para dizer aos nossos alunos que eles não precisam recorrer à automutilação, ao suicídio. A escola não pode ser omissa quando isso emerge dentro de seus muros. Um colégio de 1.000 alunos significa um colégio com 1.000 modelos de educação familiar, e todas essas demandas interferem na relação professor-aluno e na de ensino-aprendizagem. A escola virou refém de uma sociedade que não consegue lidar com as demandas que ela mesma criou, disse o professor. Daniel é psicólogo, além de professor de educação física, e é muito procurado pelos alunos para conversar. Mas ele reforça que não é uma questão de tratar individualmente, e sim encontrar e promover ações coletivas de combate ao preconceito em todas as suas formas de expressão. Com certeza. E esse ponto da coletividade é um ponto-chave, né? Porque, ao contrário do que defendem quem é contra abordar gênero e sexualidades nas escolas, o assunto não se esgota nas famílias, gente, no trato individual com cada estudante. É muito além disso, né? Por isso, é tão importante garantir essa liberdade de expressão de professores e professoras em sala de aula, garantir que a Constituição será respeitada e que as escolas sejam um espaço de acolhimento e não de propagação dos preconceitos da sociedade. Isso não pode ser um reflexo, né? E eu só queria frisar aqui que do que a gente está falando é de garantia de direitos que já existem na Constituição. Bom, e para falar mais sobre a legalidade e a importância de projetos como esses, a gente convidou a doutora Renata Rivitti, que é promotora de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Vamos ouvir a mensagem que ela deixou para quem nos escuta? Olá, meu nome é Renata Rivitti e o assunto hoje é sério. A gente sabe que o bullying homofóbico e transfóbico começa desde muito cedo e é movido pelo desconhecimento, pelo preconceito e pela não aceitação da quebra dos padrões sociais de gênero. E a gente também sabe dos prejuízos da discriminação para a saúde física e mental da pessoa discriminada, com riscos agravados até para o suicídio. E é por isso que precisamos falar sobre isso, inclusive nas escolas. O Supremo Tribunal Federal, num dos vários julgamentos sobre esse tema, afirmou que a diversidade de ideias na formação escolar garante o espírito crítico dos estudantes e a capacidade de conviver e respeitar diferenças na sociedade, reconhecendo que quanto maior é o contato do aluno com visões de mundo diferentes, melhor condição terá de desenvolver uma visão crítica e mais confortável será o seu trânsito em ambientes diferentes dos seus. E num outro julgamento, uma lei municipal que proibia a abordagem de gênero e sexualidade nas escolas foi considerada inconstitucional porque violadora de princípios e do direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber.
Parece que essa censura está baseada na crença equivocada de que possa existir uma influência externa capaz de determinar se alguém é ou não homossexual. Então, para evitar essa influência considerada negativa, escolhe-se por tornar invisível uma maneira de existir, o que é uma atitude excludente, discriminatória, preconceituosa, inferiorizante que não combina com o espírito de fraternidade e igualdade que anima a nossa Constituição Federal. Proibir a abordagem desses temas na escola, além de promover preconceitos e estimular perseguição contra educadores, ainda viola de uma só vez os direitos de dignidade, respeito e igualdade da pessoa e os direitos de desenvolvimento sadio e livre das crianças e adolescentes, além do direito à liberdade de expressão. Bom, eu queria agradecer muito a doutora Renata Rivitti pela participação e pela mensagem poderosa e super informativa. A história do professor Daniel Macedo ela foi publicada em uma reportagem de Ingrid Matuoka no portal Centro de Referências em Educação Integral, em setembro de 2017. E o link para quem quiser ver a reportagem e ter acesso, ela está na descrição desse episódio. Infelizmente, histórias como essas envolvendo notícias falsas são mais comuns do que a gente gostaria. Você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou? Mande a sua história para fatocerto, tudo junto, @plan.org.br. Eu vou repetir, fatocerto, @plan.org.br e nos ajude a alertar mais pessoas sobre casos como esses. As identidades das pessoas que quiserem compartilhar as histórias serão preservadas. Sua privacidade vai ser garantida. O podcast Fato Certo faz parte da campanha Fato Certo Não Tem Erro, da Plan International Brasil. E todos os episódios estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Acesse o site fatocertonãotemerro.com.br e saiba como combater a desinformação sobre gênero nas escolas. Este podcast é uma produção da Plan International Brasil e da Angola Comunicação.